Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. Gente, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero pedir desculpas. Na semana passada eu não consegui postar vídeo porque eu fiquei gripada, peguei uma gripe, então eu não tava conseguindo falar direito. Até agora eu ainda tô com a voz meio nasalada e um pouco rouca, então eu peço desculpas pra vocês, tá bom? Mas essa semana sim vai ter vídeos, tá bom? E eu quero pedir pra vocês ficarem até o final desse vídeo. Como eu fiquei semana passada sem postar, já peço ajuda que vocês compartilhem esse vídeo. Se você chegou aqui, já se inscreva, curta, compartilhem com os amigos, tá bom? Então, gente, vamos para o vídeo de hoje. O conto se chama A Noite Antes do Sol Morrer. Há histórias que sobrevivem a eras, não porque foram escritas, mas porque foram temidas. Antes das luzes coloridas, do peru assado e das risadas em família, o Natal era outra coisa. Era a noite mais longa do ano. E haviam seres que caminhavam nessa escuridão, esperando, observando. A história começa na Europa do Norte, século XII. Tempo de floresta densa, neve espessa e noites que duraram como se quisessem devorar a própria corda do tempo. A jovem Elinor, filha de uma artesã, viajava com a mãe para visitar a avó doente, numa pequena vila chamada Honklot, uma vila isolada ao pé da montanha, coberta por pinheiros negros. Era o tempo do solstício de inverno, a noite mais longa do ano, uma data que para a igreja recém-instalada devia ser celebrada com orações e jejum. A data tinha então outro nome, se chamava Jol, o festival antigo, o festival da escuridão. O momento em que o sol morria e a escuridão tentava reclamar o mundo para sempre. Elinor percebia algo estranho assim que chegaram. As casas estavam trancadas, janelas lacradas com tábuas e símbolos entalhados em madeira. Não eram crucifixos, eram espirais, símbolos solares, runas de proteção. Então Elinor perguntou: por que ninguém está na rua? A mãe não respondeu. Seus olhos estavam fixos na direção da grande floresta, que parecia respirar sozinha. A avó vivia numa pequena casa redonda, iluminada apenas pelo fogo baixo da lareira. Ela estava fraca, mas lúcida. E quando Elinor perguntou sobre o clima silencioso da vila, a avó apenas murmurou: eles estão próximos. Quem? Elinor perguntou. A avó demorou a responder, como se tivesse medo de pronunciar o nome. Os andarilhos do sol sombrio, os que vêm na noite mais longa, para ver se o sol irá nascer novamente. Elinor então sorriu, pensando ser uma história para assustar crianças. Mas aquela noite estava apenas começando o terror que Elinor iria vivenciar. Elinor senta ao lado da avó, que conta a história que poucos ousam repetir. Então a avó conta que antes de Cristo, antes da igreja, antes dos reis e das linhagens, havia apenas a terra e o céu. O inverno avançava como um animal faminto, devorando meses. A comida acabava e as pessoas morriam. E então as tribos decidiram que era preciso convencer o sol a voltar. E durante o solstício, acreditava-se que o sol estava fraco, quase morto. E se ele morresse por completo, o mundo congelaria para sempre. Então, para fortalecê-lo, os povos antigos faziam rituais. Eles bebiam hidromel, queimavam troncos sagrados de pinho,
o que hoje virou Hulilong, e acendiam tochas, dançavam e faziam oferendas. E, às vezes, sacrifícios. Os sacrifícios não eram humanos, na maior parte das vezes, mas em alguns anos de inverno cruel, quando havia fome demais, era dito que a própria floresta vinha buscar o sangue. E aqueles que caminhavam com a noite gelada eram chamados de as sombras de Jó. Criaturas antigas, altas como árvore, cobertas de galhos, peles e ossos, rostos sem face, e os olhos eram iluminados como brasa fraca. Esses seres vinham quando as luzes falhavam. Elinor então começou a dormir mal e ouvir sons de passos sobre a neve, mas não são humanos, sons de arrastos como cascos ou algo com peso demais. A avó então levantou da cama com dificuldade, pegou um sino de ferro e começou a sacudi-lo pela casa. Então Elinor perguntou, assustada: "Por que está fazendo isso?" Então a avó respondeu: "O ferro afasta os que vieram antes dos deuses, mas se o fogo apagar, eles entram." E naquele instante, o fogo da lareira estalou e quase se apagou. Elinor, então, ela correu até a janela contra o aviso da avó. E então ela viu, não uma coisa, mas 3 silhuetas paradas diante da casa. Eram altas e móveis, como troncos, mas troncos que não têm olhos. Então o que aquilo era? Aqueles troncos tinham 2 pontos fracos, como cinzas vivas. Um deles levantou algo. Era um presente. Um embrulho rústico amarrado por cordas antigas. Eles deixaram algo na frente da casa e estavam esperando que alguém o pegasse. A avó então começou a chorar e ficar muito desesperada. Ela disse: "Eles escolheram você, minha menina." Elinor sentiu seu corpo gelar, morrendo de medo. Então a mãe tentou pegar e queimar o pacote, mas a corda que havia enrolada dentro do pacote não pegava fogo por nada. Então a chama se retraiu como se tivesse com medo daquela situação. E dentro do pacote havia um ramo de pinheiro seco, um fio de cabelo humano e um pequeno disco de madeira com uma espiral entalhada. Um símbolo solar. Então a avó disse: "Isso é uma marca, um chamado. Eles querem você nos bosques essa noite. Querem que você faça parte do ritual deles." Elinor, assustada, perguntou: "E se eu não for?" A avó olhou para o fogo e tremeu. E então disse: "Se você não for, eles vão entrar e vão te buscar." A casa, no instante seguinte, se escureceu, o vento começou a bater forte e as árvores sussurravam em uma língua muito antiga. Então Elinor começou a sentir uma dor, um medo, mas um chamado profundo, quase familiar, como se algo dentro dela já soubesse o caminho. Então Elinor abriu a porta. A vila inteira estava às escuras, as casas trancadas, pessoas rezando atrás das paredes, mas ninguém saiu para impedi-la, porque naquela vila todos sabiam que uma pessoa é escolhida a cada geração. Elinor então caminhou na neve, guiada pelos olhos vermelhos na floresta. Os andarilhos do sol sombrio a aguardavam. Eles a cercavam, mas não a tocavam. Caminhavam ao redor como guardiões. E no centro da floresta havia um círculo de pedras antigas, cobertas de símbolo e gelo. E ali um tronco imenso estava preparado, o mesmo que hoje chamamos de tronco de Natal.
Mas naquela época ele não era decorativo, era usado como um portal. E quando queimado, o tronco libertava o espírito do velho sol, permitindo seu renascimento. Mas para que a chama fosse forte, era preciso um ofertante, não para morrer, mas para olhar o sol diretamente no momento do renascimento. E aqueles que olham o sol recém-nascido dizem: nunca mais voltam humanos. Eram chamados de os guardiões do inverno. Seres altos e imortais, que protegem o ciclo das estações. Eleanor então entende a sua missão. Eles não estavam levando, eles estavam chamando. Ela havia sido escolhida para continuar esse ciclo, não como vítima, mas como parte da própria noite. Então o tronco é aceso e o fogo nasce devagar, mas cresce como se uma besta antiga fosse libertada. As sombras ao redor se curvam, mas Eleanor não tem medo. Ela olha e quando o sol renasce no horizonte, no primeiro fio de luz, seus olhos queimam, sua pele arde, seu corpo não desmancha, ele muda. Se alonga, se enraiza e se transforma. Quando a luz enfim toca o mundo, uma nova guardiã do inverno fica de pé ao lado dos outros. Alta, silenciosa, com olhos de brasa. E a cada Natal, Eleanor retorna à vila, deixa um presente na neve, chamando a próxima guardiã. O ciclo não termina, ele não pode terminar. Pois se o sol algum dia nascer sem alguém para olhá-lo, ele pode não nascer mais. Então um aviso que deixo para vocês. Se você ver luzes piscando, sinos tocando, guirlandas penduradas, lembre-se, um dia o Natal não era celebração, era súplica. E nas florestas do mundo eles ainda caminham, esperando a próxima noite mais longa do ano. Esse foi o conto de hoje, já aproveitando que dezembro chegou e o Natal já está batendo na nossa porta. Se você gostou desse conto e gostaria que eu contasse mais histórias como essa, deixa aqui nos comentários, já curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreva no canal. Esse foi o conto de hoje e te espero para mais um vídeo da nossa Biblioteca Sombria.